Estamos retomando os nossos estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, que eu estou revezando com a minha querida irmã Zélia, que está fazendo o livro Libertação. Um sábado sim, um sábado não, e a gente vai se revezando e tendo a oportunidade grata de aprender com André Luiz, com tantos ensinamentos que ele nos traz, não é verdade? Vamos iniciar. Bom, gente, novamente boa noite a todos, e nós vamos retomar os nossos estudos, com a graça de Deus, do livro Obreiros da Vida Eterna, hoje com a primeira parte do capítulo 9, intitulado Louvor e Gratidão. Por que a parte 1? É que, na realidade, como eu já falei em outros estudos, esse livro, os capítulos são muito grandes, e para que a gente possa trabalhar o conteúdo com uma certa qualidade, procurando aprender o máximo que André Luiz traz para nós, a gente dividiu, entendeu ser melhor dividir os capítulos em duas partes, inclusive para dar aquele gostinho bom, né, do próximo capítulo, aí a gente fica ansioso para ver o que vai acontecer. Vamos lá, então, e como sempre, como eu costumo fazer, nós, no capítulo 9, na primeira parte, nós já demos uma olhada inicial e retiramos as partes principais que nós vamos trabalhar hoje. Vamos lá, então, falar um pouquinho do contexto do estudo da parte 1, não é verdade? Lembrando que no capítulo anterior, né, eles fizeram aquela missão no Vale da Treva e Sofrimento e estavam retornando para a casa transitória. Depois daquele, vamos dizer assim, entre aspas, o embate, né, com os nossos irmãos equivocados e aquele sofrimento todo que nós presenciamos, podemos atestar, podemos estudar a respeito de como tudo aquilo se processa. Então, agora eles estavam retornando à casa transitória de Fabiano. E dentro dessa primeira parte, nós vamos ver a análise otimista do trabalho realizado no Vale da Treva e Sofrimento junto aos prisioneiros, mesmo sem ter havido a possibilidade de resgate. Nós nos lembramos disso, né? Houve, por parte de Zenóbia, todo aquele trabalho, aquela missão, acompanhados de Padre Hipólito, mas para evitar uma contenda, né, que não era esse o objetivo, eles se retiraram, mas toda a mensagem foi deixada. Vamos ver também a acolhida aos encarnados em desdobramento, nessa parte 1 do capítulo 9, por meio do sono, quando vão ao encontro de seus afetos desencarnados. Vamos ver também, aliás, é o que dá o título, né, a esse capítulo, a prece de Zenóbia, que é uma prece de louvor e agradecimento ao Senhor da vida pelos resultados alcançados e proteção recebida durante a missão ao Vale. Vamos ver a manifestação do irmão Bernardino. Vamos conhecer esse nosso irmão, mensageiro da Casa Redentora de Fabiano, com palavras de ânimo a todos os trabalhadores, e o que envolve a exteriorização das energias sob cores diversas. Vamos estudar um pouquinho sobre isso, que é um tema muito instigante e que eu amei estudar um pouquinho disso para trazer para o nosso estudo também. E, finalmente, o início dos estudos no sentido do entendimento do fenômeno de incorporação de um espírito desencarnado em outro,
que nas mesmas condições, que é o caso de Luciana, né, utilizando-se da psicofonia. Este iniciozinho é só para dar uma palhinha para a gente na realidade, porque o complemento dele e o estudo mesmo efetivo vai estar na parte 2. Então, vamos iniciar o nosso estudo já apontando o contexto de tudo que a gente encontrou. E vamos estudar um pouquinho de cada tópico. Bom, no início, então, vamos para a análise do trabalho realizado. Aí nós encontramos Zenóbia, ela passa para nós, né, através do livro, das páginas 139 e 140, ela passa para nós o que ela fez na realidade lá, né, lá no Vale da Treva e Sofrimento. Diz ela: felizmente, nosso trabalho foi abençoado e profícuo. No entanto, algo ocorreu de mais importante. Refiro-me à semeadura das verdades eternas nos corações ignorantes, a ministração da esperança aos desalentados e tristes. Não somos apologistas da violência, mas semeadores do bem. E a base natural da colheita segura é a sementeira cuidadosa. Os ensinos edificantes, lançados ao solo do entendimento, abrem horizontes novos e claros à investigação mental dos necessitados e sofredores. Aqui, nesse pedacinho, né, que a gente pode tirar da fala de Zenóbia, a gente pode tirar uma lição bem interessante. A gente pode observar no que ela falou que a espiritualidade, ela sabe que é impossível ajudar a todos, né, de um dia para o outro. Não tem como ajudar todo mundo. A espiritualidade entende isso, porque também vai do esforço pessoal de cada um. Então, na realidade, Zenóbia plantou a semente, entre aspas, né, vamos entender assim, para que todos que estavam lá, nossos irmãos sofredores e também os opressores, pudessem refletir, pudessem ponderar a respeito de tudo que foi colocado pelo Padre Hipólito e pudessem ser, assim, preparados para o resgate futuro, né? Então, Zenóbia, na realidade, ela nos ensina que nós não devemos nos preocupar em chegar de imediato a todos os corações. Se a gente conseguir, de uma maneira efetiva, de uma maneira objetiva, chegar a um, já está valendo o trabalho. Todo o trabalho com Jesus, a gente sabe disso, é de grande valia. E quando a gente trabalha isso de um modo bem objetivo, né, como Zenóbia fez, plantando a semente, nós vamos ver os resultados. E aí nós vamos colocar o nosso lembretinho referente a isso aí, que nós estamos vendo, a essa semeadura que Zenóbia se refere. Vamos lá colocar o nosso lembretinho, porque existe uma passagem no Evangelho que toca, aliás, entre muitas, uma em especial nos toca. É a de Marcos 4,32, que diz o seguinte: mas tendo sido semeado, cresce. É bem interessante a gente observar isso, porque essa passagem de Marcos, ela é trabalhada, ela é dissecada por Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel, ele fala muito bem, ele disseca bem essa passagem de Marcos, dizendo que o bem semeia o mal, e o mal semeia a morte. Mas como assim? Ele explica. Ele explica que o primeiro, o bem, na realidade, é o que movimenta a gente, né? A nossa evolução, é o que nos movimenta para frente ao encontro da divindade. E o mal, na realidade, é a estagnação,
é a gente ficar parado. E também nos adverte, enquanto ele fala sobre essa passagem, ele nos adverte que o bem e esse mal, eles estão semeados em nós, e que nós precisamos ter muito cuidado para que a gente possa saber qual caminho nós vamos percorrer. É interessante que nós sigamos o bem, né, vendo que esse bem é a nossa marcha evolutiva, ou ficarmos parados, semeando esse mal. Então, vamos pensar quanto a isso. É uma boa reflexão. Vamos seguir. Seguindo ainda na análise do trabalho realizado. Diz Zenóbia, continuando na reflexão dela quanto ao trabalho realizado: a compaixão, filha do amor, desejará estender sempre o braço que salva, mas a justiça, filha da lei, não prescinde da ação que retifica. Haverá recursos da misericórdia para as situações mais deploráveis. Entretanto, a ordem legal do universo cumprir-se-á invariavelmente. Em virtude, pois, da realidade, é justo que cada filho de Deus assuma responsabilidades e tome resoluções por si mesmo. Muito interessante. E vamos analisar aí essa fala de Zenóbia. Aqui nós vamos observar que tem dois momentos. Zenóbia fala da compaixão divina e fala também da misericórdia. Ou seja, ela nos diz, trocando em miúdos, que, apesar de todos os equívocos dos nossos irmãos daquele vale, isso não se aplica somente ao que a missão que eles cumpriram lá. Vamos trazer isso para a nossa realidade, né? Isso serve para nós, para que nós entendamos os propósitos divinos. Então, apesar de todos os equívocos cometidos pelos nossos irmãos, por nós hoje, agora, aqui, tudo que nós fizemos, tudo que nós fazemos e tudo que nós ainda vamos fazer, porque sabemos que sim, somos imperfeitos, nós nunca estamos desamparados pela justiça divina. Nunca. A misericórdia de Deus é infinita. E nós, lembrando, vamos botar o nosso recadinho e vamos lembrar o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 10, lembrando que Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Então, nós temos que entender que devemos fazer um bom uso do nosso livre-arbítrio, porque, no final das contas, conforme eu costumo dizer, é conosco mesmo, né? Não é conosco, com o outro. A luta é interna, é conosco mesmo, não é verdade? Então, mexendo um pouquinho aí no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos também, nesse mesmo capítulo, nós temos o item 17, que fala um pouco também da compaixão. E é muito interessante que a mensagem dada pelo espírito denominado Miguel fala a respeito da compaixão e diz que a compaixão é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. E o mais interessante, ele diz que ela é irmã da caridade e que a compaixão bem sentida é amor. Olha que profundidade da definição desse espírito para a compaixão. E é interessante a gente observar que, vendo o sentido, né, etimológico da palavra, vamos ver de onde ela vem, de onde essa palavra, de onde ela brota, né? Ela é do latim compassio, que quer dizer exatamente o ato da gente partilhar a dor do outro.
Então, vem muito mesmo ao encontro do que está escrito através desse espírito no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17. Se a gente analisar bem essa fala de Zenóbia, no fundo, esse trabalho, essa fala total dela, ela nos remete ao objeto do nosso estudo hoje, que chama-se louvor e gratidão. Mas vamos focar na gratidão. Será que a gente sabe realmente o que é gratidão? Qual é o nosso olhar para essa terminologia? Qual é o nosso entendimento? Vamos abrir os nossos horizontes, conforme eu costumo dizer, e vamos mais adiante para a gente tentar entender um pouquinho se a gente sabe o que é gratidão. Vocês prestaram atenção numa coisa? Vocês prestaram atenção que no início da explicação dela, o filmezinho estava em preto e branco. E depois, quando ela finalmente alargou os horizontes, né, do que seria gratidão, a foto coloriu. É exatamente aí. A gratidão é a qualidade de quem é grato. Envolve, gente, a percepção e a apreciação. É a gente perceber e apreciar todos os elementos positivos da vida, mesmo que alguns elementos sirvam para a nossa evolução através de alguma provação, através do sofrimento. Eu sei que é difícil, não é fácil, não. Eu não estou dizendo que é fácil. Isso eu estou trazendo, inclusive, para mim, que o estudo nosso é para todos nós, né? Inclusive para quem está desse lado também, colocando o estudo para a gente poder entender juntos. Na realidade, esse é o grande trabalho interno nosso, de trabalhar essa apreciação diferenciada de tudo que a vida nos coloca. É realmente um grande desafio. Vamos seguir com o nosso estudo agora no ponto dos encarnados em desdobramento. Quando André Luiz, eles começam a retornar para a casa transitória, né, depois da missão no Vale da Treva e Sofrimento, quando ele vai chegando na casa transitória, ele observa que muitos encarnados, na realidade, encarnados, porém libertos do corpo físico pelo sono, em desdobramento, eles estavam entrando e saindo, né, da casa transitória. E aí, Zenóbia explica, quando ele fica meio atordoado, ele vê que ele entra e sai, Zenóbia explica. Nossos amigos da crosta, parcialmente libertos da carne, pela atuação do sono, afluem até aqui todas as noites, trazidos por companheiros espirituais com o fim de receberem socorros ou avisos necessários. A casa oferece recursos aos encontros oportunos. É bem interessante a gente observar isso aí, vamos analisar um pouquinho sobre essa parte, porque se a gente colocar um lembretinho, nós vamos trabalhar esse sono, esse desdobramento, nós vamos, para quem gosta de anotar, no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, na questão 402, vem exatamente ao encontro disso aí, né? Desse desdobramento através do sono. Vamos ao Livro dos Espíritos. Nessa questão 402, diz o seguinte: por efeito do sono, os espíritos estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. O sono é a porta que Deus lhes abriu
para entrarem em contato com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Trabalhando essa questão 402 do Livro dos Espíritos, Kardec, dentro dessa questão, na realidade, ela se refere, esse capítulo, oitavo, ela se refere a casos da emancipação da alma. É um dos meus capítulos preferidos, porque trabalhar todos esses casos de emancipação da alma é uma coisa muito interessante e que me chama bastante atenção. Vale a leitura desse capítulo. E o sono e os sonhos é um processo, é um fenômeno de emancipação da alma trabalhado nesse capítulo. E na questão 402, ele traz para nós, até de uma forma muito filosófica, né, essa questão do sono, do desdobramento. Ele diz que o sono é a porta que Deus lhes abriu para entrar em contato com seus amigos do céu, é o recreio depois do trabalho. Então, olha só, é exatamente o que Zenóbia está falando. Na questão 402, ele nos traz o questionamento da liberdade que o espírito goza, né? A emancipação pelo sono, exatamente nesse processo enquanto está dormindo. Então, é muito interessante isso. E é um dos pontos que mais nos chama a atenção. E vale aí muitas reflexões, vale muito trabalho aí da gente estudar esse ponto, em especial esse capítulo, porque esse desdobramento pelo sono, inclusive cientificamente, ele é comprovado, não o desdobramento em si, mas a atividade cerebral durante o nosso sono. Então, vamos observar uma coisa interessante, até uma notícia bem recente. Essa notícia da USP, a USP, a Universidade de São Paulo, ela tem um trabalho, entre vários trabalhos relativos ao sono, existe um departamento exclusivo para pesquisas em relação ao sono. E como que ele afeta, o que afeta, e é muito interessante que nesse trabalho aqui que eu estou apresentando para vocês, eles observaram nessa pesquisa que o cérebro ele tem muito mais atividade à noite, durante o sono, do que de dia. Ou seja, essa é uma situação real que o Espiritismo nos traz e a ciência comprova. A nossa atividade cerebral, né, é exatamente esse estado em que nós estamos trabalhando. A gente não para. O corpo físico precisa do descanso, o corpo físico precisa do restabelecimento. Agora, o espírito não. O espírito ele se liberta, né, desse corpo e continua os trabalhos, e é óbvio que nós vamos para onde nós encontramos afinidade. E nós já vimos bastante sobre isso. Eu até comentando, se não me engano, com a Laíde, falei até que eu sempre peço nas minhas preces que durante o meu sono eu seja levada pelos bons espíritos ao aprendizado, ao trabalho, porque não é fácil. A gente né, tem um dia muito tumultuado, ou o que se passa dentro de nós? Porque nessa hora em que nos libertamos do corpo físico, nós invariavelmente iremos para onde a nossa afinidade, a nossa vibração nos ligar, não é verdade? Vamos continuar, então, o nosso estudo ainda nos encarnados em desdobramento. Esse pedacinho aqui é só para nós observarmos um detalhe que nós já estudamos. Parecia enferma,
Aqui, no caso, André Luiz está relatando o que ele viu, né? Ele via muitas mulheres, homens, e aí ele comenta, parecia enferma a respeito de uma senhora que ele viu, incapaz de autocontrole. O pequeno, porém, segurava-lhe firmemente a destra, e após saudar a irmã Zenóbia, respeitoso, exclamou para a matrona hesitante, por aqui, mamãe, por aqui, venha sem medo. Ouvindo-o, a interpelada parecia acordar num sonho bom e gritava semi-inconsciente, meu filhinho, não me deixes voltar, quero-te sempre, sempre. As expressões de meiguice misturavam-se a copioso pranto. Fixei-lhe os traços fisionômicos. A pobre mãe não nos enxergava. Seguia acanhada e insegura de si. Seus olhos, que vertiam grossas lágrimas, permaneciam presos na contemplação da criança, revelando a suprema ternura de mãe, exausta de saudade. A reencontrar o objeto de seu amor, que parecera perdido para sempre. Só para nos lembrarmos, no estudo de André Luiz, não tem como eu não me emocionar. É muito profundo e a gente se identifica em muitas coisas. Esse aspecto sobre a criança que essa senhora que estava desdobrada viu, era seu filho. E por que o espírito estava se apresentando como criança? O espírito é criança? Nós já estudamos sobre isso. Aqui, no caso, o espírito teve a necessidade de parecer como criança exatamente para que fosse atender ao auxílio da mãe, do sofrimento da mãe. Então, tudo tem um propósito maravilhoso, né? A espiritualidade sempre providencia em todos os sentidos. Vamos nos lembrar do nosso estudo sobre o espírito criança. Na realidade, o perispírito ele toma a forma que ele quiser e entender pertinente, né? O espírito ele é antigo, já passou por diversas experiências, e nós já estudamos sobre isso, né? Porque existem espíritos. Ali, no caso, não tinha nem só crianças, tinham espíritos de velhos, espíritos de adultos, segundo relata André Luiz. Então, nós já entendemos esse processo. Vamos seguir agora para a parte mais importante do nosso estudo de hoje, que é a prece de Zenóbia. Segundo André Luiz, ele diz que essa prece constituiu para ele o maior ato de louvor que ele, até aquele momento, já tinha ouvido. Realmente, eu gostaria muito que vocês prestassem bem atenção no que Zenóbia fala, no que Zenóbia pede, e depois nós vamos analisar um pouquinho dessa prece. De nossa gratidão. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de tua luz, mas suplicamos ao teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio, para que saibamos distribuir a graça, não dissipemos em vão a glória da fica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de Deus Santo. Erguemos-nos do abismo do passado por tua vontade vigilante. E aqui nos encontramos para sempre. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, nós cultivados na miséria, não prescindimos de tua disciplina, paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito,
Nem sempre te compreendemos a vontade soberana e misericórdia. Anula-nos o personalismo inferior, para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de teus divinos pensamentos. Em nossa boca o verbo constitutivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade, a fim de colaborarmos em tua obra. Deste-nos este pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nós colocaste a multidão. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em teu nome consolações e esclarecimentos. Nós te imploramos inspiração e rodeio, considerando as responsabilidades dos que te recebem a fortuna da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação. Toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio, a execução de tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos teus filhos frágeis e conflitos. Todas as tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em venir e confortar os filhos. Perderam de nossa companhia ao curso incessante. De alma voltada para a tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de beatificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de tuas bênçãos. Que a tua infinita luz seja refletida em todo o universo. Assim seja. Eu sou suspeita para falar em louvor. E a Laide sabe por quê. É uma das coisas que eu mais amo fazer. Talvez tenha alguma explicação, mas é uma das coisas que eu realmente gosto muito. Vamos dar continuidade observando alguns pontos principais sobre essa prece, para a gente analisar um pouquinho os pontos importantes dentro da prece de Zenóbia. Primeira, a atitude de ação de graças realizava-se todas as noites. O fato da prece era uma constante na casa transitória, né? Isso se realizava religiosamente todas as noites. Observamos na prece o agradecimento pelas bênçãos de cada dia.
ela pediu que fossem concedidos a todos os presentes os dons do equilíbrio e da equidade. Vamos parar um pouquinho aqui e vamos observar esse ponto que ela pediu. É muito interessante quando a gente fala sobre isso, e me lembrou um conceito que a gente tinha, que a gente teve, né, na faculdade em Direito, o princípio da equidade dentro de uma relação contratual, dentro de um contrato. O princípio da equidade ele está ligado ao princípio do equilíbrio, né? Quando se faz uma relação contratual dentro da área de direito, um tem que estar ligado ao outro. Então, a equidade, na realidade, é a justiça, é a igualdade. E o equilíbrio é a harmonia. Então, por isso é que um tem que estar ligado ao outro. Isso, gente, não é na área do direito só que a gente aprende, isso é na vida, né? É na vida. Se a gente casar a justiça, né, de forma igualitária, né, de forma harmônica, é o que a gente precisa conseguir, é o que a gente precisa praticar. Por isso é que ela pediu, porque ela sabia, como nós sabemos, da dificuldade que nós temos de exercer o equilíbrio e a equidade nas nossas ações do dia a dia. Isso é... E ela pede com todo fervor isso. Equidade e equilíbrio. Eles têm que caminhar juntos. Também, um ponto importante, ela não pede, ela não tem nenhum pedido a respeito em relação à ordem material, à relação à matéria, nada para ela, ou de atendimento a privilégios. Em nenhum momento nós vemos isso na prece. Ela solicitou o clima sadio da libertação pessoal e a anulação do personalismo inferior. É muito interessante quando a gente vai analisar isso, o personalismo inferior. Gente, o que é o personalismo inferior? Por que ela pediu a anulação do personalismo inferior? O personalismo, se a gente for procurar saber, estudar e se inteirar, ele é um subproduto do orgulho, que é um dos nossos vermes, né? Que está entranhado, arraigado em nós. E, na realidade, esse personalismo é o indivíduo, né? É nós tomarmos para nós o centro de tudo, né? Nós somos o referencial para outras pessoas. Isso é o personalismo, de uma forma, claro, vista erradamente, de uma forma orgulhosa. E por isso ela pediu a anulação desse personalismo inferior. E sobre isso, os espíritos, através de Kardec, eles nos ensinam. Na questão 895 do Livro dos Espíritos, fala sobre esse interesse pessoal e fala que é sinal evidenciado de uma imperfeição moral. Esse personalismo inferior, na questão 895 do Livro dos Espíritos, os espíritos eles apontam isso como a evidenciação de uma imperfeição moral, esse personalismo, né, que nós já sabemos que é um subproduto do orgulho. Também, se a gente for no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, quando se fala da ação da prece, na transmissão do pensamento, no item 11, desculpe, tem um outro tópico também que ela fala da alegria, só antes da gente complementar isso, ela fala da alegria pelo serviço realizado, por ter sido útil e pela oportunidade de repartir o bem. Falando agora no nosso lembretinho sobre essa parte do Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 11, fala também da importância da prece.
nos lembra e nos ensina que, através da prece, nós atraímos os bons espíritos para que eles nos ajudem em nossa caminhada, né, diária. Na prece também nós encontramos forças, com certeza, para que nós possamos conseguir suportar as nossas provações. Sobre a importância da prece, nós ainda vamos, durante todo o estudo, nós vamos estudar bastante sobre a prece, vamos estudar juntos sobre os efeitos da prece, sobre o que representa, de fato, a prece. E no livro dos Espíritos, na questão 659, fala também da importância da prece. Só que nessa questão é interessante porque fala que, através da prece, nós podemos louvar, pedir e agradecer. É bem interessante essa complementação aí do Livro dos Espíritos na questão 659 quanto à prece. E nós achamos, dentro das obras fundamentais de Kardec, nós achamos inúmeros pontos referentes à importância da prece. Bom, vamos falar agora sobre o irmão Bernardino. O irmão Bernardino foi um companheiro, né, um irmão que se apresentou, e, logicamente, um espírito sublime, se apresentou através de Luciana, porque a região que eles estavam era uma região muito densa, né, conforme a gente sabe, a casa transitória estava numa região trevosa, e esse espírito ele se apresenta através de uma tela, porque quando Zenóbia reúne um grupo de 35 pessoas para orar, para prece, né, esse irmão Bernardino, ele se apresenta através dessa tela que era mostrada para todo o grupo. Então, vamos pegar alguns pontos falando sobre ele. Fala-se sobre: e a tela iluminou-se de súbito, expelindo raios de brilho maravilhosamente azul, que se aspargiram sobre a diminuta assembleia, quais minúsculas safiras eterizadas. Vejo na tela das bênçãos respeitável ancião, isso Luciana falando, cercado de luz verde prateada. Estende-lhe a destra, abençoando-a, e me recomenda dizer-lhe tratar-se de Bernardino, é mensageiro da casa redentora de Fabiano. Assegura o iluminado visitante que os amigos da instituição velam pela marcha harmoniosa dos serviços e que a fonte da bondade divina suprirá sempre de paz e recursos a todos os corações de boa vontade na semeadura do bem. Vimos profusa emissão de raios brilhantes de luz verde, terminada a exteriorização da sublime energia portadora de bem-estar. Por que eu selecionei essas partes em que se fala azul, verde prateado, iluminado, emissão de raios verde, exteriorização da sublime energia? Vamos colocar lá nosso lembretinho de alguns pontos interessantes aí para a gente estudar uma coisa que muitos conhecem. Na realidade, nós vamos estudar a irradiação perispiritual. Vamos falar um pouquinho, rapidamente. Na realidade, essa irradiação perispiritual, para a parapsicologia, ela tem o nome de aura. Todos nós já ouvimos falar da aura. Dentro da codificação espírita, dentro das obras fundamentais de Kardec, nós não vamos achar, dentro das obras fundamentais, nenhum nome aura. Essa terminologia aura, nós não vamos achar. Mas, se nós formos, como eu citei o exemplo aí para a gente anotar e guardar, nós vamos observar que se fala dessa irradiação perispiritual. Então, a gente vai observar que apenas muda o nome, mas é a mesma coisa. Então, se a gente
for por dedução, a gente vai observar, aí no caso, no livro dos médios, a gente vai observar essa relação dessa irradiação com essa aura, que é a mesma coisa. Aura, na realidade, foi denominado não só aura, mas aura, psicosfera, halo vital, fotosfera psíquica. Isso foram nomes dados por André Luiz. André Luiz é que criou esse nome para essa emissão, essa exteriorização de energia dos espíritos. Então, se a gente for no Livro dos Médiuns, no item 123, quando Kardec fala da transfiguração e cita a teoria do perispírito para poder esclarecer essa transfiguração, ele fala que o perispírito se irradia em torno do corpo, né, e pode tornar-se brilhante. Olha, né, a gente, por analogia, vai ver que é a mesma coisa. No item 268, quando se fala sobre a questão da natureza e da identidade dos espíritos, vale a leitura desse item. Na quinta questão, os espíritos informam que quanto mais elevado é o espírito, maior a sua irradiação. O que irradia é o que se expande. No item 56 também, quando se fala da ação dos espíritos sobre a matéria, quando fala do perispírito, o qualifica como o perispírito ser expansível, né, flexível e expansível, é o que irradia, né? E mecanismos da mediunidade, aí já diretamente André Luiz nos fala que a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura. Aí ele já fala de aura. E também dá o nome, ele fala aura ou túnica de forças eletromagnéticas. E também Leon Denis, no livro No Invisível, na página 177, vai mais além e nos esclarece tudo que nós acabamos de ler. Leon Denis, quando trata da irradiação do perispírito, nesse livro, nessa parte, ele fala que as emanações do corpo humano são luminosas e têm tonalidades coloridas. Maravilhoso. E falando sobre cores, para a gente entender um pouco mais aí sobre essa exteriorização de energia, essas cores, né, que o nosso perispírito irradia, vamos escutar um pouquinho rapidamente, para a gente já se encaminhar para o final da nossa apresentação. Vamos escutar alguém que entende muito sobre cores e que nós temos uma pessoa pela qual nós temos muito carinho e que vai estar na praia dela falando sobre isso. Vamos estudar um pouquinho sobre a aura? Boa noite, pessoal. Meu nome é Carla Ritinha, eu também sou estudante do CETEC e recebi esse convite da Ritinha para estar aqui fazendo uma pontinha na palestra dela e de todos os lugares que já falei sobre cores, o último que eu imaginaria falar era dentro de um centro espírita, né? Dentro de uma palestra espírita. Mas como Deus vê propósito em tudo, eu estou aqui falando sobre cores. Isso é um tema assim, que normalmente eu gasto 2 horas para falar, então eu vou sintetizar ao máximo, né? E vou me ater ao que os aspectos filosóficos e científicos, né? E vocês vão conseguir assim fazer um link muito interessante. Quando a gente fala sobre cores, a gente tem que primeiro pensar o seguinte: quem foi a primeira pessoa que trouxe à tona o estudo das cores, né? Parou para pensar sobre isso? Foi Aristóteles. Então, aí, nesse filósofo, a gente já vê
como tem esse peso da filosofia de alguém pensando sobre o porquê das coisas. E Aristóteles pensava o seguinte, ele pensava que as cores eram propriedade dos objetos. Mas a gente hoje entende que isso não é uma verdade, porque nem todas as folhas são verdes e nem todos os mares são azuis. Então, caiu por terra esse pensamento de Aristóteles, mas ele teve a sua importância na época. Depois dele, veio Leonardo da Vinci, já em 1500, com um pouquinho mais de recursos ainda limitados, mas bem mais do que Aristóteles, e pensou o seguinte, eu acho que as cores são propriedades da luz. E aí ele foi assertivo, faz muito mais sentido, ele falava muito sobre sombra e luz, e nenhum outro artista da modernidade conseguiu os feitos de Leonardo da Vinci, exatamente por essas contemplações, essa mania que Leonardo da Vinci tinha de pesquisar e de pensar sobre as coisas. Mas o tempo passou e em meados de 1500 veio Isaac Newton, já com um cabedal físico, matemático, um aspecto muito mais prático, né, muito mais racional para falar de cores. Então, ele fez um experimento que a gente aprende até na escola, para falar sobre a teoria da cor e luz, e ele faz o seguinte, ele pega um prisma, coloca num lugar totalmente escuro, e ele emite um feixe de luz que atravessa esse prisma. E aí a gente vai observar que desse feixe de luz vão se dissipar as 7 cores do arco-íris. Só que o pulo do gato de Isaac Newton não foi só isso. Foi perceber, através dos seus estudos físicos, que cada cor emitia uma faixa de onda. Então, uma faixa vibracional. Isso quer dizer que eu estou com essa camisa laranja, propositalmente, para vocês entenderem que eu estou querendo emitir. Vocês, ao me olharem, vocês estão recebendo ondas, energias completamente diferentes da que se eu tivesse aqui com uma camisa branca. Isso é interessantíssimo, porque vem uma outra pessoa, um outro estudioso, que é Goethe, e ele fez um círculo que se chama Círculo de Goethe, e ele vem dizendo o seguinte, as cores, além das propriedades físicas de Isaac Newton, elas têm propriedades psicológicas. Então, a gente usa determinada cor porque isso está relacionado com a energia que a gente carrega, o nosso estado de espírito. Então, olha que coisa linda que a gente está podendo aproveitar. Um tema que a gente nunca imaginou, que a gente até julgava fútil, né? A gente vê que Deus é sábio em tudo. Ele nos ajuda a todo momento e até expressar através daquilo que a gente veste o nosso sentimento. Então, é uma palestra que eu daria em 2 horas, mas eu estou aqui de intrusa. Espero que vocês tenham gostado e a Ritinha vai aí enriquecer ainda mais essa palestra, tá bom, gente? Beijo, até a próxima. Muito interessante a gente prestar atenção que a nossa aura, que é colorida e misturada, elas são carregadas dos nossos sentimentos. Quase terminando aí a nossa exposição de hoje, né, o nosso estudo, o fenômeno da incorporação, para terminar, gente, na realidade é só para dar um spoiler, né? Por quê? Porque esse fenômeno da incorporação, que nós vamos ler agora, né, falando sobre a aparição, vamos dizer assim, né, essa incorporação, essa comunicação da mãe de Gotuso, que nós já conhecemos, porque no capítulo 5 nós já estudamos sobre ele, é um médico desencarnado que trabalhava na casa transitória e é muito parecido com a situação de André Luiz, a situação que ele viveu. Ele ficou por 10 anos, né, nas zonas purgatoriais, e ainda guardava muita mágoa porque a esposa havia casado novamente depois do desencarne dele.
Então, no próximo episódio, no próximo capítulo, na parte 2, nós vamos estudar essa comunicação da mãe dele. Então, Luciana diz, sim, com permissão dos nossos maiores, deseja comunicar-se com o irmão Gotuso e solicita-nos cooperação. A irmã Zenóbia, naturalmente experimentada nas atividades de intercâmbio, interveio acrescentando, sim, Luciana, tanto quanto estiver em suas possibilidades, ceda o seu veículo de manifestação, já que o ambiente permanece pesadíssimo. Noutras circunstâncias, a providência não seria necessária, mas as substâncias densas do plano, quer dizer, o local onde eles estavam, carregado de forças negativas, incidem sobre o aparelho das bênçãos, forçando-nos ao concurso pessoal mais direto. Então, gente, o que acontece? Na realidade, nós vamos estudar no próximo capítulo como vai se dar esse fenômeno da incorporação, que é um tema extremamente controverso, mas adorável, porque alguns entendem de um jeito e outros entendem de outro. Alguns entendem que não devia se chamar incorporação, outros entendem que deveria só falar de psicofonia, outros entendem que uma coisa e outra, uma e outra são a mesma coisa. Então, eu vou deixar aqui só alguns lembretinhos para a gente anotar e estudar sobre o posicionamento a respeito desse fenômeno da incorporação, notado, né, entre o que vai acontecer no próximo capítulo que nós vamos estudar, a respeito dessa comunicação, desse espírito sublime, que é a mãe de Gotuso, utilizando-se, né, do envoltório perispiritual de Luciana para dar a comunicação. É imperdível. E essas questõezinhas aí é só para a gente ver o que cada um entende a respeito desse fenômeno. E para terminar, gente, eu gostaria só de passar rapidamente um pequenino vídeo, e eu peço até desculpas a vocês, porque na realidade eu editei rapidamente, uma irmã nossa, que eu gosto bastante, encaminhou e alguns de vocês devem ter recebido. Eu peço só desculpas pela edição, porque eu editei muito rapidamente. Mas como o nosso tema central hoje é sobre gratidão, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção sobre o que é o dia de hoje para nós realmente, o que significa para nós, em termos de gratidão, o dia de hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Eu termino com a frase de Zenóbia, dizendo, ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em teu nome consolações e esclarecimentos. Muita gratidão. Muito obrigada pela oportunidade de estudarmos juntos.